Hola, 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 seja muito bem-vindo a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método AVC, o método auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, prazer, muito gusto. Eu sou brasileira e argentina por opção, e há anos eu estudo idiomas e ajudo brasileiros a falar espanhol. E sabe por que você deve assistir esta aula? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar no espanhol. E é isso que eu vou fazer aqui. Aqui, por meio de uma história, como você está vendo aqui do lado, eu vou te mostrar novo vocabulário, vou te ensinar sobre a pronúncia, sobre os héteros e ainda vou fazer exercícios de fixação na memória. E antes de começar, eu quero fazer um comentário rápido. Eu sei que muita gente assiste essas aulas porque acha o espanhol uma língua linda, algo que todos nós concordamos, mas essa aula aqui, ela tem, por mais que seja uma história infantil, ela tem muito conteúdo denso. Conteúdo que se você não tiver papel e caneta, você não estiver anotando, provavelmente você não vai nem lembrar daqui a uma semana. Tá? Então, eu te recomendo que se você não tá com papel e caneta na mão agora, aproveita essa introdução, vai lá pegar qualquer folha que for, qualquer lugar para anotar. Só o fato de você anotar já vai te ajudar a lembrar melhor do conteúdo. Acredite em mim, faça o teste, tá bom? Então, nos próximos minutos eu vou ativar em você a aprendizagem visual. Por que visual? Porque eu estou te mostrando aqui na tela a história escrita. E também vou ativar a sua aprendizagem auditiva. Por quê? Porque eu vou ler a história em voz alta. Você vai ouvir a minha voz. Preparado? Papel, caneta na mão? Já pegou? Bueno, empezamos. Historia número 25. El viento del norte y el sol. El viento del norte y el sol tuvieron una discusión sobre cuál de los dos era el más fuerte y poderoso. Mientras discutían, vieron a un caminante que llevaba puesto a un abrigo. Esta es la oportunidad de probar nuestro poder y fortaleza, dijo el viento del norte. Veamos quién de nosotros es lo suficientemente fuerte como para hacer que este caminante se quite el abrigo. Quien lo logre será reconocido como el más poderoso. De acuerdo, dijo el sol. ¿Comienza tú? Entonces, el viento comenzó a soplar y a resoplar. La primera ráfaga de viento, los extremos del abrigo se agitaron sobre el cuerpo del caminante. Pero cuanto más soplaba el viento, más fuerte el hombre se sujetaba su abrigo. Ahora era el turno del sol y él comenzó a brillar. Al principio, sus rayos eran suaves. Sintiendo el agradable calor después del amargo frío del viento del norte, el caminante se desabrochó el abrigo. Los rayos del sol se volvieron más y más cálidos. El hombre se quitó el gorro y enjugó su frente. Se sintió tan acalorado que también se quitó el abrigo para escapar del ardiente sol. Se arrojó en la acogedora sombra de un árbol al borde del camino. El sol había ganado. Moraleja: la gentileza y la amabilidad ganan donde la fuerza y la fanfarronería fallan. Vamos de nuevo. Moraleja: la gentileza y la amabilidad ganan donde la fuerza y la fanfarronería fallan. Y esa fue nuestra historia de hoy. Ya hicimos el primer punto,
ler o texto em voz alta. Agora vamos para o segundo ponto, revisar as palavras destacadas no texto. Se essa é a sua primeira vez vendo um episódio de Aprendendo Espanhol com Histórias, você deve ter percebido que existem algumas palavras marcadas em verdes aqui na tela, né? Essas palavras são as palavras que a gente vai dar uma atenção específica. Essas são as palavras que, se você quiser anotar, são essas as palavras que você tem que registrar aí no seu caderno, tá? Vamos começar? Palavra por palavra. El viento del norte y el sol. O vento do norte. Essa aqui tinha que estar marcada em verde. Deixa eu marcar aqui. El viento del norte. Atenção, que essa palavra ela é tão pequenininha e tão ignorada pelos brasileiros. Del, nós traduzimos por do, certo? Do. É uma das únicas duas contrações do espanhol, tá? A outra contração é al. Todas as demais contrações do português, ao passar ao espanhol, você tem que quebrar elas e separar o artigo da preposição. Por exemplo, da. Do é del, mas da não é dal. Da você tem que dizer de lá. Das. Você não pode dizer dalas. Nossa, não dá nem para inventar aqui. Se você quer dizer das no espanhol, você tem que quebrar a contração e separar o artigo da preposição. Aí fica de las. Tá vendo? Agora, as únicas duas contrações do português que não sofrem essa quebradura, que a gente não tem que dividir no meio, é do e ao. Do transforma-se em del e ao transforma-se em al. Certo? Registrado? Muitos ignoram isso, mas é bastante importante. El viento del norte, ou seja, o vento do norte e o sol tuvieron, ó, se conjuga diferente, tá? Não é tuvieron, passado, tuvieron. Uma discussão sobre qual dos dois era o mais forte e mais poderoso. Até aqui foi fácil de entender, né? Mientras, esse aqui também tinha que estar marcado de verde. Você sabe o que é mientras? Como é que você traduziria a palavra mientras? Talvez pelo contexto você entenda o que significa mientras. Mas quando você vai querer usar ela no português, você tem que pensar na palavra enquanto. Enquanto. Mientras muevo en la pantalla, mientras leo el texto, te voy explicando las definiciones de las palabras. Enquanto eu leio o texto na tela, eu vou te explicando a definição das palavras, certo? Enquanto, mientras. Então, enquanto eles discutiam, viram a um caminhante que llevaba puesto. Llevaba puesto é uma das formas de dizer que a pessoa está usando uma peça específica de roupa. Yo llevo puesto una blusa roja. Yo llevo puesto un traje marrón. Un paletó marrom. Traje. Bem? Então, llevar puesto é algo que a gente usa bastante quando vamos falar de roupas. Certo? No caso aqui, ele llevaba puesto un abrigo. Abrigo, tá vendo que ele tá marcado em vermelho? Por quê? Nessa aula de Aprendendo Espanhol com Histórias, nessa série, sempre que nós marcamos uma palavra em vermelho, ou rosinha, né? Nós consideramos essa palavra como um hétero. Pamela, o que é um hétero? Não pesquise desse jeito no Google, porque você não vai achar. Hétero é como nós aqui no Somos Espanhol Online, carinhosamente chamamos os três grupos de palavras que são os heterosemânticos, os heterogenéricos e os heterotônicos. Porque esses nomes são meio assustadores, né? A gente fica receoso de o que serão essas três palavras, mas é super fácil de entender, olha só. Heterotônico é aquele que tem uma pronúncia diferente. No espanhol se pronuncia de um jeito e no português de outro. Heterogenérico, no espanhol tem um gênero e no português tem outro. Heterosemântico, que tem a ver com o significado, quer dizer palavras que são iguais ou parecidas entre português e espanhol, mas no português tem um significado e no espanhol outro. No caso da palavra abrigo, que está aparecendo aqui, ó, abrigo, é um heterosemântico. O heterosemântico é aquele que você conhece como falso amigo ou falso cognato. É a mesma coisa. É falso cognato, falso amigo e heterosemântico. A mesma coisa. Sei que
eu esclareci essa dúvida na cabeça de várias pessoas, porque eu sei que várias pessoas acham que são coisas diferentes, né? Mas não, é a mesma coisa, tá? Então, abrigo, nós brasileiros, quando ouvimos, pensamos em, capaz um refúgio, né? Um abrigo antibombas, um abrigo da chuva. Mas, em espanhol, abrigo, sim, pode significar isso, mas também significa casaco. Independente se é uma jaqueta, se é o casaco de um paletó, independente de qual tipo de casaco. Se te abriga do frio, esse é um abrigo. Bien? Vamos lá. Então, o caminhante estava vestindo um casaco. Essa é a oportunidade de provar, e aqui eu marquei, se você quer escrever direitinho no espanhol, você tem que trocar o V de provar por B. Provar. De provar nosso poder e fortaleza. Fortaleza seria nossa força. Dijo. Você sabe o que é dijo? Pelo contexto, você se dá conta que talvez seja disse no passado, tá? Mas atenção, tá? Porque existe uma diferença entre dijo e disse. Você sabe qual é? Dijo é passado. Disse, por ser parecido ao disse do português, os brasileiros pensam que disse é do passado. Mas não, a verdade é que disse é presente. Por exemplo, minha irmã disse que não come chocolate. Minha irmã diz que não come chocolate. Não é que ela disse no passado, ela diz hoje em dia, certo? Aqui é um erro frequente dos brasileiros. Se fosse você, colocaria aí um ponto vermelho. Disse o vento do norte. Veamos, atenção, que quer dizer vejamos. Aqui não tem o J, mas se diz vejamos. Vejamos quem de nosotros, é o suficientemente forte como para fazer, quer dizer fazer, que este caminhante se quite. Quitar, quando nós pensamos no português, quitar normalmente tem relação a dinheiro, a finanças. Quitar uma dívida, por exemplo. Mas no espanhol, quitar também tem o significado de tirar do português, tá? Então, o que eles querem é que o caminhante tire o seu abrigo, seu casaco. Esse é o objetivo dos dois. Quem lo logre, quem o consiga lograr, teria que estar em verde, lograr aqui. Lograr quer dizer você conseguir alguma coisa com esforço, lograr. Por exemplo, você aprovou aquela matéria da escola ou da faculdade que estava difícil de aprovar. Você termina e diz, lo logré, lo hice, lo pude. Então, consegui, certo? Quem lo logre, quem o consiga, será reconhecido como o mais poderoso. De acordo. Olha só, essa é uma forma de responder que sim, em espanhol, já mais avançada. Não é qualquer um que responde desse jeito. De acordo. Se você quer colocar o seu espanhol em um nível um pouquinho acima, adota essa frase aí. De acordo, dijo el sol. Comienza tú. Comece você. Então, o vento começou a soprar. O que quer dizer soprar? Dá para chegar à conclusão que é soprar, né? Começou a soprar. E o que é ressoplar? Então, assim como no português, no espanhol nós usamos prefixos, ou seja, pedacinhos de palavras que a gente coloca antes da palavra para dar outro significado. Você acabou de aprender o que é soplar. Soplar é soprar. Se soplar é soprar, o que é ressoplar? Soprar de novo, exatamente. Então, a mesma coisa o re, ele tá para repetição, certo? Então, o vento soprou e soprou de novo. Essa é a frase. Com a primeira ráfaga de vento, que se não me engano, ráfaga também existe no português. Desculpa, estou em dúvida do português agora. Ráfaga seria um conjunto de vento, né? Os extremos, as extremidades do casaco se agitaram sobre o corpo do caminhante. Pero, não é cachorro, é mas.
mas quanto mais soprava o vento, mais forte o homem segurava, sujetar algo, certo? Sujetar é o verbo. Inclusive, por exemplo, quando às vezes a gente vê nos filmes que quando, por exemplo, uma família está no carro ou no avião, aí a mãe fala para os filhos quando começa a turbulência ou quando o carro vai se mexer: sujétate fuerte, ou seja, se segure, certo? Só para ilustrar o exemplo. Continuamos. Agora, porque ahora é agora, era el turno del sol, era a vez do sol. Turno, nós pensamos no português como se fosse turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, mas no espanhol turno nós traduzimos como vez, certo? Mas, Pamela, como é que eu falo então turno da manhã? Aí a gente costuma usar a palavra período. El período de la mañana, el período de la tarde, el período de la noche. Era a vez do sol e ele começou a brilhar. E atenção que brilhar se escreve com 2 L's, não com LH, tá? A brilhar. A gente já vai ver a parte da pronúncia. Al princípio, no começo, seus raios eram suaves. Sentindo o agradável calor depois de um amargo frio do vento do norte, o caminhante desabrochou el abrigo, ou seja, ele... Eu não sei como se diz no português, você me ajuda. Ele soltou os botões, não sei se tem um verbo. Desabrochou? Não, isso fica estranho. Ele soltou os botões, ele abriu os botões. Eu não sei se fecha alguma. Por favor, você que é brasileiro puro, que não tá misturado com espanhol, comenta aqui, como é que se fala com os botões? A gente desabrocha, a gente tira... Os raios do sol se volvieron. No espanhol a gente costuma usar o verbo volver, tanto com o significado de voltar, como também de se transformar. Então, os raios do sol se transformaram em cada vez mais e mais cálidos, mais quentes. O homem se quitou el gorro. Quitar, lembra que eu te falei ali antes da história? Quitar é tirar. Então, ele tirou o gorro. O que é gorro? Gorro quer dizer touca. Tá? Gorro quer dizer touca. E cuidado, tá? Porque gorra quer dizer boné. Então, gorro, touca, gorra, boné. E enjugou sua frente. O que já fiz automaticamente. Enjugou sua frente. Ou seja, ele enxugou a sua testa. Frente, cuidado que é falso, amigo. Frente quer dizer testa. Tá bom? Se sentiu tão acalorado que também tirou o seu abrigo para escapar do ardente sol. Se arrojou. Arrojar quer dizer jogar, tá? Ele se jogou, né, com intensidade, ele se jogou na acolhedora, acorredora, em espanhol, acorredora. Já vamos ver a parte da pronúncia. Na acolhedora sombra de uma árvore. E a árvore está em vermelho por quê? Porque ele é um hétero. Mas a maioria dos héteros que nós vimos aqui eram heterossemânticos. Árvore é um hétero diferente. Árvore entra nos heterogenéricos. Ou seja, é uma palavra que no português tem um gênero e no espanhol tem outro. E quando falamos de gêneros, é só masculino e feminino, tá? Árvore, no português, é feminino. Uma árvore. A árvore bonita. Mas no espanhol, árvore se transforma no gênero masculino. Então, nós dizemos el árbol bonito. Percebe? Então, tudo que tem em volta da palavra árvore, quando você falar espanhol, tem que estar conjugado no feminino. Você não pode falar, essa árvore é bonita. Tá errado isso no espanhol. Você tem que dizer, esse árbol é bonito. Conjugando também o adjetivo bonito em masculino. Porque tem que concordar com a árvore. Certo? Seguimos. Então, ele se jogou na acolhedora sombra de uma árvore al borde del camino. Aqui também outra palavra. Borde se traduz por borda.
a borda em alguns casos, né? El borde del vaso, que ó, meu copo, el borde del vaso, mas também pode ser a beira. No caso dessa história, o contexto indica que é a beira do caminho. O sol tinha ganhado, el sol havia ganado. Moraleja, o que é moraleja, essa palavra estranha aí? Moraleja a gente costuma traduzir por moral da história. É aquilo que a gente fala no final da história para a pessoa que está ouvindo, que se ela não prestou atenção em nada da história, é isso aqui que ela tem que lembrar. A gentileza e a amabilidade ganham onde a força e a... Não sei se existe fanfarroneria falham. Ou seja, a arrogância, né? Quando uma pessoa é fanfarrona, fanfarrã, um fanfarrão é arrogante. Normalmente é isso. Gente, por favor, eu te peço perdão se eu errei no português. Às vezes tem coisa que eu conheço mais em espanhol que em português, porque eu falo os dois idiomas desde pequena. Então, às vezes, falham alguns deles, tá? Vamos continuar, então. Já lemos o texto em voz alta, já revisamos as palavras. Agora, vamos à parte da pronúncia. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ser assim, ó. Eu vou ler uma frase e você vai repetir, depois de mim, em voz alta. E eu sei que algumas pessoas, nessa hora, elas preferem só ficar me olhando e treinando a pronúncia mentalmente. Mas faz toda a diferença que você fale em voz alta. Sabe por quê? Tem uma razão. Porque você precisa treinar o seu aparato fonológico para pronunciar o espanhol. Ou seja, você precisa treinar a sua língua, os seus lábios, as suas bochechas, os músculos do seu rosto. É como se você estivesse fazendo atividade física, mas com o rosto. Enquanto você treina, você vai estar ensinando para o seu cérebro o movimento de cada letra, de cada som. E vai chegar um ponto que você vai treinar tanto, mas tanto, que isso já vai estar colado na sua memória. A pronúncia correta ela já vai sair de forma natural da sua boca, sem esforço, sem ficar pensando. Por isso que eu recomendo que se você estiver em algum lugar onde você tiver vergonha de falar em voz alta, vá para algum lugar onde você sabe que você possa falar sozinho, que nem um louco, olhando para o seu celular ou para a televisão. Mas que você não deixe de fazer o exercício por causa de vergonha ou porque você se sente incômodo. Tá bom? Empezamos? Vamos. Vamos lá para o início do texto. Vai ser frase por frase, hein? Comigo. El viento del norte y el sol. Você. Ó, aqui, importante. O que o brasileiro faz com a letra L? Quando a letra L está no final da palavra, o brasileiro vai lá e transforma em U. Aí ele pega essa palavra e diz deu. Ou del, pior, né? Del. Mas não, no espanhol, a letra L é sempre L. Então, eu vou te pedir que você faça uma força maior para pronunciar esse L, tá? El viento del norte y el sol. Vamos lá. Isso, bota força. Porque a tendência é você transformar em U, por causa do português, tá? El viento del norte y el sol. De novo. Tuvieron una discusión. Aqui, letra V no espanhol tem som de B, tá? B de bola. Se quiser dar uma suavizada, seria melhor ainda, tá? Tuvieron. Tuvieron. Diga, tuvieron. Tuvieron una discusión. Dica importante de ouro. A parte da pronúncia da letra O. A letra O, no português, ela pode chegar a ter 3 sons. O e U, quando é posicionado no final das palavras. Mas no espanhol, a letra O tem só um som. Que é o som O. O. É o que eu chamo de O fechado. Certo? Então, não importa se a letra O no espanhol aparecer com acento, como você está vendo aí na palavra discussão. Não importa. A letra O vai ser sempre fechada. Tá? Não se deixe levar
sua tentação de ver esse acento que tá aí, ver esse acento e querer abrir, quer dizer discussão, discussão. Você vai fechar. Uma técnica que eu costumo ensinar é que, se você tem dificuldade com isso, pense em todas as letras Os como se tivessem um chapeuzinho, um acento circunflexo em cima delas, tá? Então fica discussão, tá bom? Todas as letras Os. Tuvieron una discusión sobre cuál de los dos era el más fuerte y poderoso. Vamos lá, essa aqui é mais longa. Vamos. Dá pra ver meu cursor aí direitinho? Dá, né? Meu cursor é a setinha aqui. Com ela eu tô acompanhando aonde você tem que estar lendo, tá? Importante também aqui, ó. Ai, os adjetivos que terminam com S, né? Poderoso, majestoso, impetuoso. No português, nós terminamos com oso, poderoso, majestoso, impetuoso. Tá vendo esse som de z? Bem, esse som no espanhol, ele não existe. Digamos, né? Na maioria dos falantes, ele não existe. Inclusive, eles não conseguem diferenciar. Um nativo do espanhol, ele não consegue diferenciar direito o som do S e o som do Z. Para eles, soa igual. Pois é, para você pronunciar no espanhol, esse som Z, você vai tirar ele. Sempre que você vê a letra S, você vai pronunciar o som do S. O som do S. Sempre que você vê a letra Z, você vai pronunciar o som S. Certo? Então, neste caso, poderoso, você vai dizer poderoso e não poderoso. Bien, e como eu falei da letra O, já expliquei, o O ele não vira U, ele é sempre O, tá? Poderoso. Tô te explicando a teoria de por que se pronuncia assim, para que quando você esteja sozinho, se encontre com uma palavra e se sinta inseguro de como pronunciar aquela palavra, você vai lembrar dessa parte teórica e vai aplicar na prática. Tá? É por isso que eu te explico. Porque aí você pega essa informação e depois já aprende para sua vida. E não tem mais dúvida de como pronunciar a letra O, de como pronunciar a letra S. Certo? Vamos continuar. Mientras discutían, vieron a un caminante. Vamos parar aqui. Você. Ok, aqui tem algo muito importante que eu quero te ensinar. Letra D. No português, quantos sons ela tem? 2, né? Ai, Pamela, não sabia que tinha 2 sons. Tem muita gente que aprende português junto comigo porque eu faço a comparação, né? Letra D no português tem o som suave, de dente. Mas também tem o som de, que é o som da palavra dia. Dente, dia, tá vendo? Isso é o português. Vamos agora para o espanhol. No espanhol, só existe um som para a letra D, que é o som suave. É o D da palavra dente. Então, por mais que você olhe essa palavra e tenha a tentação de dizer discutiam, que nem no português, você vai suavizar essa letra D e vai dizer discutiam. Certo? Isso, vai falando em voz alta. Não importa que as pessoas achem que você tá soando meio louca, não. Vai falar em voz alta. E a letra T, a segunda parte que eu queria te explicar. Com a letra T, uma coisa muito semelhante ao D. Qual é o som da letra T no português? Quantos sons tem? 2. Tem o T suave, e aquele T da palavra tigre. Tigre. É por isso que aquele trava-línguas dos 3 tristes tigres comem 3 pratos de trigo é tão difícil, porque a gente fica alternando esses T's. 3 tristes tigres comem 3, é por isso que custa pra gente. Já no espanhol, a letra T tem somente um som, que é o T suave. É por isso que o espanhol é categorizado muito como uma língua muito romântica, porque o T é tudo suave, é tudo tranquilo, é tudo, né? É por isso que
muita gente categoriza o espanhol como romântico, não só porque ele vinha dos romanos, mas também porque soa muito romântico, certo? Então, a palavra discutiam, você vai suavizar o D e o T. Discutiam, não é discutiam, isso é português. Discutiam, exactamente, discutiam, muy bien, me gusta. Mientras discutían, vieron a un caminante, vamos na segunda parte agora, que llevaba puesto un abrigo. Você. Perdão, eu me perdi com o cursor aqui. Vamos de novo. 3, 2, 1. Abrigo. Bien. Pamela, como é que se traduz? Eu digo, como é que se pronuncia LL no português? A pergunta que não quer calar. LL, conhecido como dígrafo. Dígrafo, porque são duas letras. Um som. Dígrafo. EG ou doble L. Ok, agora que você aprendeu o nome. Pamela, vai al grano, vai ao ponto. Como é que se pronuncia? Há 4 possibilidades de como pronunciar isso, tá? Primeira possibilidade. I. Segundo a minha concepção, o que eu acho, tá? Porque cada professor de espanhol vai dizer uma coisa, porque depende muito do país, depende da região, depende da classe econômica, se é muito estudado ou não, depende de muita coisa, tá? Mas o que eu mais recomendo você escolher é o som I. Ou seja, essa palavra vai ficar pronunciada llevaba. Llevaba. E o V também tem som de B. Llevaba. A segunda opção é o som J. O que eu uso, você deve ter percebido. Eu digo llevaba. É o som J do português, tá? Llevaba. A terceira opção é o DJ. Llevaba. Pelo que eu tenho visto, chilenos e peruanos são os que mais usam este som. Mas vai estar correto se você escolher ele também, tá? E a última opção que eu costumo oferecer é o som do SH do inglês. Por exemplo, a palavra shopping. Então, você diria essa palavra llevaba. Certo? Só essa informação já merece o seu like e a sua inscrição nesse canal, né? Então, as 4 opções estão corretas. Você escolhe uma e usa essa pro resto da sua vida, tá? Aí você não tem que ficar pensando. Aqui eu faço esse som, aqui eu faço... Não, você pega um som pro LL e pronto. Já não se preocupa mais. Seguimos. Esta es la oportunidad de probar nuestro poder y fortaleza. Você. Esta. Esta es la oportunidad de probar nuestro poder y fortaleza. Lembra que eu falei ali atrás que o som da letra Z não existe no espanhol? Então, quando você vê a letra Z, você vai fazer o som fortaleza. Exceto que eu preciso mencionar que existe um fenômeno linguístico chamado el ceceo. Quem é que fala com a língua entre os dentes em espanhol? Os espanhóis, né? Eles dizem, la fortaleza del hombre es un cerebro que come cereza. Não? Nossa, a frase não tem sentido. Mas foi para mostrar como eles falam, né? Eles falam com a língua entre os dentes. Por favor, eu não tô rindo deles, tá? De verdade, eu não sei fazer o sotaque deles. Para eles sai natural. Como eu sou argentina, para mim não sai muito. O que eles fazem? Quando eles veem a letra Z, a combinação do C e combinação do CI, eles colocam a língua entre os dentes. Por isso que eles dizem fortaleza, el cerebro, la cigarra, el cigarrillo, Sevilla, ceviche. Por isso que eles fazem assim, tá? Se você está estudando especificamente o espanhol para falar, para pronunciar como o espanhol, você se atente a isso. Se você não está querendo parecer um espanhol ao falar, você quer parecer mais um americano, um latino-americano, aí você vai fazer o som do S, que é a grande maioria, tá? Seguimos. ¿Dónde paré? Fortaleza. Dijo el viento
del norte. Diga. Dijo el viento del norte. De novo. Isso. Aqui, ó. Letra J. Você vai fazer este som. Eu costumo dizer, lembre de um gato assustado. Né? Ele faz assim. Então, o que acontece é que os brasileiros às vezes fazem esse som, mas fazem ele meio suave. Bota força nesse J. Dijo. Dijo. Dijo el viento del norte. De novo. Disse o vento do norte. Dijo el viento del norte. Bien. Espero que lo estés haciendo bien, ¿no? Y que no me estés mirando nada más sin practicar. Veamos quién de nosotros... Vamos parar aqui, ó. Veamos quién de nosotros. Tá vendo esse E aqui, ó? Não abra ele. Não importa que ele esteja acentuado. Não abra. Vamos lá. Você diz agora. Veamos quién de nosotros. Diga. Veamos quién de nosotros. É difícil acompanhar com o cursor aqui, gente. Me desculpa, tá? Veamos quién de nosotros es lo suficientemente fuerte como... Vou parar aqui, senão vai ficar muito grande. Vamos lá. Isso, como para hacer que este caminante se quite el abrigo. Vamos lá. Abrigo. Go. No gu. Go. Quien lo logre será reconocido como el más poderoso. Não sei se você teve dificuldade com esse R aqui, é o R vibrante. Reconhecido. Eu sempre falo aqui, se você vê meus vídeos, talvez você seja cansado do que eu vou dizer agora. Mas o R vibrante costuma frustrar os brasileiros, porque no momento de treinar esse som, o brasileiro tenta segurar esse som por 10 segundos. Aí faz algo mais ou menos assim. Ensaiar, né? Porque para de vibrar a língua. A ideia é você treinar isso aqui intervalado. Você vai ver que a sua língua, ela se curva e a ponta dela bate no céu da boca. Várias vezes, é um processo rápido. E isso é melhor quando você intervala. Certo? Re. Não tenta ficar segurando por muito tempo, tá? Será re. E se você não tá conseguindo pronunciar uma palavra, isso aqui vai além do R vibrante, tá? Se você tá travando ao pronunciar uma palavra, divida ela em sílabas. Se você não consegue reconhecido, começa com a primeira sílaba e vai depois adicionando as demais. Re. Reco. Reconoci. Claro que eu peguei uma palavra gigante, mas isso com qualquer palavra que você tiver dificuldade, tá? Porque a ideia é você não se frustrar, porque quando você se frustra por não estar pronunciando uma palavra certa, você só se trava mais. Então, vá com calma com você mesmo, tá? Não se exija tanto também, porque só um errinho de pronúncia aqui e ali não vai afetar o entendimento do nativo que você estiver conversando, que no futuro você vai conversar com o nativo, né? Vamos lá. Onde é que eu parei? Este caminante se... Eu acho que eu parei no como, né? Vamos ler tudo isso aqui. Para hacer que este caminante... Não, eu tava no reconhecido aqui embaixo. Desculpa. Vamos continuar aqui. De acuerdo, dijo el sol. Você. De acuerdo, dijo el sol.
Ó, aqui no espanhol a gente faz como se fosse uma juntadinha, tá? A gente costuma juntar algumas vogais, tá? Isso aqui já é mais detalhado, por isso que eu não costumo entrar nessa parte. Mas você vai se dar conta conforme você for ouvindo espanhol. De acuerdo, dijo el sol. Dijo el sol. Comienza tú. Entonces, el viento comenzó a soplar y resoplar. Você. A soplar y resoplar. Con la primera ráfaga de viento, los extremos del abrigo, letra X, gente, no espanhol, dois sons. Quando ela tá no meio da palavra ou no final, ela tem som de KS. Los extremos. Excelente. Examen. Tórax. Mas, quando a letra X está no começo de uma palavra, aí ela tem som de S, tá? A palavra mais usada que você vai ver, que começa com o som de X, é, por exemplo, xenofobia e xilófono. Mais que isso, pouquíssimas palavras do espanhol começam com X, tá? Então, a informação mais importante sobre o X que você tem que lembrar é que ele tem som de KS, tá? Não diga excelente, diga excelente. Então, extremos, as extremidades. Los extremos del abrigo, diga. Se agitaron sobre el cuerpo del caminante. Você. Se agitaron sobre el cuerpo del caminante. Pero cuanto más soplaba el viento, você, más fuerte el hombre sujetaba su abrigo. Por favor, se eu estiver indo rápido demais, ou lento demais, ou tá ótimo, me dá o seu feedback, por favor, aqui nos comentários. Eu preciso muito saber se você está conseguindo me acompanhar, senão eu reduzo o ritmo, ou acelero, dependendo do que você precisa. Ahora era el turno del sol y él comenzó a brillar. Sua vez. Ah, desculpa, de novo. Ahora era el brillar, 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 brillar. Como você preferir, tá? A pronúncia está certa. Al principio, sus rayos eran suaves. Suaves, suaves, sintiendo el agradable calor después del amargo frío del viento norte. Essa aqui é mais longa, vamos lá? 3, 2, 1. Sintiendo el agradable calor después del amargo frío del viento del norte, el caminante se desabrochó el abrigo. Se desabrochó y no es se desabrochó, tá? CH, el dígrafo che, tem o mesmo som que nós colocamos na palavra tchau, tá? Vamos lá, você. El caminante se desabrochó el abrigo. Los rayos del sol se volvieron más y más cálidos. Você. El hombre se quitó el gorro y enjugó su frente. Você.
Se sintió tan acalorado que también se quitó el abrigo para escapar del ardiente sol. Ó, isso aqui é mais longo. Vamos de novo. Se sintió tan acalorado que también se quitó el abrigo y para escapar del ardiente sol, vamos parar aí. Você agora. Se sintió y sol se arrojó en la acogedora sombra de un árbol al borde del camino. Você. Esse aqui é difícil. Arrojou. Essa é aquelas palavras que a gente tem que separar em sílabas. Arrojou, rojou, rojou, arrojou. Isso aí, vai treinando aí. Você agora. 3, 2, 1. Se arrojou al borde del camino. El sol había ganado. Você. Moraleja. Você. Moral da história. La gentileza. Vamos tentar ler tudo? Vamos lá. La gentileza y la amabilidad ganan donde la fuerza y la fanfarronería fallan. Vamos lá? La gentil. Isso, qualquer coisa desacelera, que essa aqui realmente é difícil. Fanfarroneria. Você vai terminar com o rosto doendo, assim, ó, da ginástica que você tá fazendo. Né? E é até engraçado, talvez, você me olhando, fazendo careta aqui. Mas isso é uma forma de ensinar pro seu rosto a pronúncia também. Por mais estranho que pareça. Eu já fiz, para quem já fez, por exemplo, aulas de canto, um dos aquecimentos antes de começar a cantar é você treinar o rosto, você mexer o rosto. Porque isso tem a ver com a sua eloquência, com quão claro você pronuncia as palavras. Certo? Uma sugestão. Se você sentiu ainda dificuldade, teve dificuldade de acompanhar as frases, sentiu que ainda não conseguiu absorver tudo isso, eu te recomendo que você pegue este texto. Se você quiser escrever à mão, tirar uma foto do celular, da tela, da televisão, e treine estes mesmos textos mais de uma vez. Você não tem ideia como isso vai te ajudar na sua pronúncia, tá? Principalmente se você sente que você está falhando nessa parte. Vamos continuar, que temos que ir pro final agora. Já lemos o texto em voz alta, revisamos as palavras destacadas, já vimos a pronúncia, acabamos de terminar isso. Vamos agora para a parte que me encanta, que são os exercícios de fijação. É aqui que eu preciso que você esteja de corpo, alma, mente, coração, atento aqui na aula. Um segundinho. Que desconectou aqui. Pronto. Problemas técnicos. Aqui você vai precisar fazer um esforço para lembrar. Se você anotou as palavras que a gente aprendeu aqui durante o texto, eu peço que neste exercício você não olhe para o seu caderno. Porque isso tem o conhecimento. Se ele entrou em você e está dentro de você, ele tem que sair de dentro de você. Tá? Vamos lá, como é que vai funcionar? Nível 1 de dificuldade. Nós vamos pegar essas palavras que estão em espanhol e vamos traduzir para o português. O nome do jogo, tá? A parte importante do exercício é que você me responda antes que eu dê a resposta, tá? Por exemplo, eu vou te perguntar, discussão, qual é a tradução no português? Você tem que dizer discussão, isso, você tem que falar antes que eu. Então, vou lá e escrevo discussão.
O nível 1 pode ser que seja muito fácil para alguns de vocês, tá? Mas ele é a base para o que vem lá no nível 2. Vamos lá. Caminante. Um caminhante. Isso aí. Llevaba puesto un abrigo. Seria estava vestido com um casaco. Ou qualquer frase que você possa ter considerado semelhante. Vestia um casaco também, ó. Acho que inclusive é melhor como um brasileiro diria. Vestia um casaco. Né? Provar nuestro poder. Provar de não provar uma comida, mas é comprovar. Provar nosso poder, né? Provar ou comprovar. Os dois estariam corretos. Dijo el viento del norte. Disse. Isso, o vento do norte. Passado, tá? Veamos. Vejamos. Se quite el abrigo. Esse se quite é porque o verbo é quitar-se. Mas para o português, nós traduzimos essa frase por... Tire o casaco. Tire o casaco. Começou a soprar e ressoplar. Deixa eu ver. Você disse começou a soprar e soprar de novo. Soprar de novo. Porque eu não sei se existe ressoprar no português. Mas no espanhol, sim. Ressoplar. Era el turno del sol. Atenção aqui, ó. Como é que é isso aqui? Era el turno del sol. Era a vez do sol. Isso aí. Começou a brilhar. Exato. Começou a brilhar. Se quitou el gorro. Já fiz aqui, né? Tirou a touca. E como é que eu falo tirou o boné? Se quitou la gorra. Isso, porque gorra, boné, isso aí. Enjugou su frente. Enxugou sua testa. El caminante se arrojó. O caminhante se jogou. Acolhedora. Acolhedora. Estávamos falando sobre a sombra do árvore, tá bom, né? Da árvore. Um árbol al borde del camino. Você se lembra que árvore é um hétero? Lembra, né? Vamos lá. Uma árvore, tá certo? Na beira do caminho. Fanfarroneria. Vamos colocar arrogância aqui, tá? Porque eu não sei se fanfarroneria existe. Fanfarronice, talvez, né? Certo? Terminamos o exercício de fixação nível de dificuldade 1. Agora vamos aumentar a dificuldade. Vamos agora para o nível 2. Vai ser o contrário. Palavras do português, vamos passar para o espanhol. Agora vai ficar mais difícil. Vamos lá, me diz. Discussão, como se diz em espanhol? Tenta não olhar para o seu caderno. Você falou discussão? Correto. Caminhante. Você disse caminante? Correto. Estava vestindo. Se você disse llevaba puesto, correto, um abrigo, né? Provar o nosso poder. Assim? Isso? Não, tá errado aqui, ó. Com B. Provar nosso poder. Disse o vento norte. Isso, dijo. Dijo el viento del norte. Vejamos. Se você disse veamos, correto. Começou a soprar e soprar de novo.
Opa, pode ser começou ou também empezou, tá? Empezou a soplar e ressoplar. Se você respondeu isso, era a vez do sol. Como é que eu digo isso? Era o turno do sol. Se você disse isso, começou a brilhar. Começou a brilhar. Isso foi o que você disse? Espero que sim. Tirou a touca. Opa, esse é difícil. Se quitou. Opa, se quitou. Ou se sacou, também dá pra colocar. El gorro. Enxugou a sua testa. Difícil, né? Eu te ajudo, ó. Enjugou sua frente. Isso, diga a resposta antes que eu. O viajante se jogou. El viajante se arrojó. Se arrojó. Acolhedora. Acogedora. Uma árvore à borda do caminho. Essa aqui é longa, hein? Lembra que árvore é masculino. Então, já tem que começar com um artigo indefinido masculino. Ou seja, un. Un árbol al borde. Era uma estrutura mais difícil essa. Do caminho. Del camino, certo? Arrogância. Fanfarroneria. Aí, ó, fanfarronice é o jeito certo. Não lembrava. Fanfarroneria. Tava certo? Fanfarroneria? Tava certo? Por que tá me dizendo que tá errado aqui, tia? Vai saber esse Word. Certo, e esse aqui foi o segundo exercício de fixação. E aí, foi fácil? Difícil? Me conta nos comentários, me dá esse seu feedback, seu retorno, porque eu preciso saber se eu tenho que dificultar ou facilitar as aulas que eu dou aqui, tá? Se você chegou nessa parte desse conteúdo, desse vídeo, que foi longo, já foi mais de quase 1 hora, deixa eu te dar os meus parabéns do fundo do meu coração, porque nem a metade das pessoas, as pessoas não chegam nem na metade do vídeo. Imagina chegar no final. Então, eu quero te dar meus parabéns, porque isso mostra que você está comprometido com aprender o espanhol, tá? E se você gostou dessa aula, por favor, te peço, deixa o seu like, se inscreve se você vê os próximos episódios de Aprendendo Espanhol com Histórias. Porque não tem nada melhor que aprender espanhol enquanto você escuta um conteúdo ou uma história interessante. Tá bom? Aqui então nós terminamos a aula. Muchísimas gracias por tu participación. Espero que puedas seguir practicando, aprendiendo como un alumno que tiene hambre y sed de conocimiento de aprender más y más el español. Bien, nos vemos en la próxima clase. Adiós.